Olá, meus amigos, Vanusa Dias aqui para a reflexão de hoje, terça-feira, dia 22 de dezembro. Já estamos aí às vésperas praticamente do Natal e a nossa leitura bíblica de hoje foi o último capítulo do livro de Lamentações. E esse capítulo 5, ele é uma oração, né, suplicante do povo a Deus, né? Devido à queda de Jerusalém, devido a todo o sofrimento que aquele povo estava passando ali cativo, né? Eles clamaram ao Senhor, reconhecendo ali o porquê que eles estavam naquelas condições. E eu gostaria de levar vocês lá para ler comigo o capítulo 1 e o capítulo 21, que diz assim: Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido, considera e olha para o nosso opróbrio, né? Ou para o nosso sofrimento, né? O povo ali suplicando a Deus, pedindo a misericórdia de Deus, que Deus olhasse para o sofrimento deles, para que Deus tivesse ali misericórdia, né? Se lembrasse deles, né? E o capítulo 21 diz assim: Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antes, né? Como dantes. Sabe, meus queridos, às vezes nós tomamos atitudes que traz muito sofrimento para a nossa vida. E nós temos duas escolhas: ou permanecer no sofrimento, lamentando a nossa triste sorte, ou correr para os braços do Senhor e suplicar pela misericórdia do Senhor e reconhecer que por nós mesmos nós não podemos nos converter, mas que nós precisamos ser convertidos pelo nosso Deus. E foi isso que o povo fez. Faça também a sua leitura, faça uma reflexão desse final desse capítulo, sabe? E vê o que Deus quer falar com você nesse dia, tá bom? Hoje também nós estudamos na lição da Escola Sabatina o tema Então Conheceremos. Eu tenho certeza que você tem muitas perguntas no seu coração. Antes de eu ser uma cristã, eu tinha 1001 perguntas que até hoje elas ainda existem, eu não tenho resposta para elas, né? Perguntas como: por que existe o pecado? Como que o pecado se desenvolveu aqui nesse mundo? Perguntas como: por que existe o sofrimento? Por que crianças recém-nascidas sofrem? Por que as pessoas não conseguem se amar? Sabe? Por que existe a morte? E esse medo, sabe, que nos une. É algo assim que todos nós estamos sujeitos. Não há um ser humano na face dessa terra que não está sujeito à morte. E não há um ser humano na face dessa terra que não tema de alguma forma a morte. Ou seja, por si, ou seja, por alguém que ele ama. Sabe, há muitas coisas que nós não temos respostas assim concretas, sabe? Respostas realmente que nos satisfazem. Nós podemos até entender, mas muitas vezes nós não ficamos satisfeitos com a resposta que nós temos. Aqui a nossa vida é finita, mas um dia nós temos a oportunidade de viver no lugar eternamente. E lá nós poderemos fazer todas essas perguntas para o nosso Deus. E eu tenho certeza que Ele terá o prazer em nos responder. E para que esse dia aconteça, o que nós precisamos? Apenas ter fé, confiar de que tudo isso que acontece, por mais que nós não entendemos, tem um porquê, tem um propósito. E um dia nós vamos conhecer da mesma forma que nós somos conhecidos. Eu quero levar vocês a ler comigo lá em 1 Coríntios, né? Capítulo 13, versículo 12, que diz assim: Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, ou seja, não entendemos, né? Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Deus é o nosso Criador. Deus conhece cada detalhe do nosso ser, do nosso corpo, da nossa alma. E aqui na palavra de Deus ele diz que naquele grande dia, quando estivermos ali para viver a eternidade com o nosso Deus, nós conheceremos ao nosso Deus e esses mistérios que hoje são obscuros para nós, assim como Ele nos conhece. Que Deus te abençoe nesse dia e te dê as vitórias que você necessita. Um grande abraço e nos vemos amanhã.